boa tarde. Eu sou o Guilherme, estou aqui mais eu e os meus colegas do grupo de jovens. Viemos hoje fazer uma apresentação sobre o tema que as nossas crianças levaram ao Concesp há umas semanas atrás. Esse Concesp com o tema As Crianças do Bem, e foi-nos dado na semana passada um tempo para prepararmos esta apresentação, para discutirmos em conjunto e para agora podemos trazer aos restantes, para trazermos aos restantes o que eles falaram e também ver se seria possível transmitir e levar o trabalho que eles levaram para o Concesp para um vídeo que foi feito cá na Casa Espírita. Aqui um pequeno sumário, apenas com os temas que vamos abordar ao longo da nossa apresentação. O que são as crianças do bem, a reencarnação e a missão da criança, Jesus e as crianças, o Evangelho fala, o livro dos espíritos, em específico a pergunta 199, a criança como um espírito em progresso, a educação espiritual na infância, amor, compaixão e bondade nata, a modernidade nas crianças, os anjos da guarda e as crianças que partem cedo, a família como escola espiritual, como cultivar o bem nas crianças, testemunhas espíritas, uma reflexão final e, por fim, a nossa habitual oração e encerramento. Em primeiro, começar com o que é mais principal, o que são as crianças do bem. Tiramos aqui uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo: toda criança nasce com pureza relativa ao seu estágio evolutivo. A bondade que se manifesta nelas é o reflexo da luz divina, que ainda não foi obscurecida pelos vícios do mundo. Acho que a frase mais fácil que podemos associar a esta frase é: as crianças nascem inocentes, simples e inocentes. Elas são espíritos reencarnados em fase de evolução e que trazem características de existências interiores, mas não características físicas, mas as suas características de espírito, que ficam gravadas, como devem saber, no perispírito. Cada criança traz consigo uma missão a cumprir, seja de expiação, aprendizagem ou elevação coletiva, e acho que aqui é o principal, acho que é o mais óbvio, acho que é a bondade natural que todos vemos numa criança, que eu acho espetacular a forma como elas são verdadeiramente, talvez simples e genuínas sejam as palavras que melhor as descrevam. Eu acho isso mesmo fascinante, porque elas não cometem certos vícios que nós jovens e adultos já cometemos. Elas são elas mesmas. Passando agora para a parte da reencarnação e a missão da criança. O livro dos espíritos, nestas três questões, ensina que o espírito escolhe junto aos seus guias espirituais a família e o momento do renascimento. Não é um processo aleatório. Muitas vezes é-nos dito na nossa evangelização que nós, neste momento, no plano espiritual, estamos sempre a querer mais. Quando estamos lá no plano espiritual, nós queremos todos os desafios possíveis, queremos passar dificuldades extremas, porque assim é uma forma de evoluir mais depressa. E os espíritos, os mentores espirituais, têm que dizer: olha, calma lá, que se calhar é um bocadinho mais. E são esses pedidos que nós fazemos, por isso a nossa escolha, o nosso ambiente familiar nada é ao caso. Muitas vezes até podemos vir num ambiente familiar que já tivemos no passado, para que possamos voltar a criar laços familiares ou até fazer pazes com alguém em que não foi possível fazer nas encarnações anteriores. Algumas crianças trazem dificuldades como caminho de resgate, de dívidas kármicas de outras encarnações, e outras, que são o caso das nossas crianças, vêm só com instrumentos de amor, confortam as famílias, não dão problemas aos pais lá em casa. São uma energia incrível, não é? Passando agora para o que o Evangelho nos diz sobre as crianças, e uma frase emblemática: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque o reino dos céus pertence às que são semelhantes a elas. Jesus aqui aponta as crianças como um modelo espiritual. A sua humildade, confiança e amor são virtudes a conquistar, o que é bastante engraçado, porque muitas vezes olhamos para a nossa vida e dizemos: eu gostava de ser como aquela pessoa, como aquele adulto que tem muita experiência, mas se calhar se fôssemos um bocado mais como as crianças, seriam ligeiramente melhor. Ser como a criança é despir o orgulho e a vaidade que a vida adulta frequentemente alimenta, e Kardec vê neste ensinamento um convite à simplicidade de espírito e à abertura ao amor incondicional. Passando agora aqui para a pergunta essencial desta apresentação, a 199, que se deve pensar da morte prematura das crianças. A resposta constitui por vezes prova ou expiação para os pais,
A morte prematura é quase sempre progresso para o espírito da criança. A vida terrena para essa criança é curta, porque pouco lhe faltava para se desligar da matéria e completar a sua evolução nesta fase. É uma fase bastante difícil, sobretudo para os pais, em que têm que lidar com esta situação. É uma forma de se unirem e saberem que há coisas melhores para eles no futuro. E para o espírito infantil, para a criança, é uma oportunidade de completar a encarnação que, infelizmente, não completou na outra encarnação. Nada é por acaso, não é nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de vingança, é apenas a lei da vida, a lei divina. Passando agora para a criança como espírito em progresso, o livro de Espíritos ensina que o espírito não tem idade, ele apenas se apresenta em um corpo novo. A criança é um ser espiritual pleno, em um processo contínuo de aperfeiçoamento. Aqui estão algumas das fases. Espírito puro. Antes do nascimento, o espírito é planejado e preparado nas esferas espirituais. Passa para a fase da infância, uma fase de grande permeabilidade espiritual. A criança ainda está próxima do mundo dos espíritos. A adolescência, que aqui já é mais complicado. O véu do esquecimento se consolida. As virtudes adquiridas antes ficam gravadas no caráter. E a vida adulta, que eu diria que é a maior parte aqui de nós, a criança do bem torna-se a luta de coração generoso, reflexo do cultivo espiritual da infância. Antes de passar aqui para o resto dos meus colegas, para eles finalizarem a apresentação e continuarem a apresentação, passaram uma mensagem que foi passada para mim há muito tempo e eu nunca me esqueci aqui na evangelização, que foi que porque é que nós temos aqui esta marca em cima dos lábios? Já pensaram nisso? Nós temos aqui em cima da boca. E foi-me dito na altura, pelo meu evangelizador, que foi Jesus que colocou o dedo aqui para que nós não possamos continuar com as memórias das outras encarnações, porque seria bastante caótico se nós tivéssemos todas as memórias e lembranças de outras encarnações. Ou seja, é uma forma de o espírito conseguir progredir. Foi uma forma, na altura, muito interessante de fazer com que estes ensinamentos fizessem muito sentido. Obrigado, vou passar aqui para o meu colega André. Passemos então para a educação espiritual na infância. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec defende que a educação espiritual das crianças é uma responsabilidade essencial dos espíritas. Esta educação deve promover valores como o amor, a empatia, a compaixão, a solidariedade através dos exemplos dos adultos, da oração, do contacto com a natureza e dos ensinamentos morais. Kardec considera que os pais têm um compromisso moral na formação espiritual dos filhos, responsabilidade que se estende também à família, aos educadores e à sociedade, com o objetivo de construir uma comunidade mais fraterna e harmoniosa. Amor, compaixão e bondade nata. Segundo a doutrina espírita, o ser humano nasce simples e ignorante, tendo o potencial para desenvolver o bem ao longo de várias existências, sendo o mal resultado do afastamento desse caminho devido ao egoísmo e ao orgulho. Na infância, a criança pode revelar já conquistas espirituais anteriores através de gestos espontâneos da bondade, compartilhar, consolar e proteger os mais frágeis. Essas manifestações surgem como expressão do progresso moral do espírito. A infância evidencia ainda virtudes naturais, como a empatia espontânea, o perdão imediato, a confiança plena e alegrias simples. No entanto, essas qualidades são frágeis e podem ser enfraquecidas por ambientes marcados por violência, negligência, humilhação e falta de afeto. Por isso, a doutrina espírita destaca a importância fundamental do ambiente familiar e social na proteção e no desenvolvimento dessas qualidades morais. A mediunidade nas crianças. A mediunidade infantil pode manifestar-se através de relatos de visões, amigos invisíveis, sonhos intensos ou comportamentos incomuns, o que muitas vezes causa preocupação nas famílias. Segundo a doutrina espírita, estas experiências estão relacionadas com a maior sensibilidade espiritual da infância, devido à ligação ainda mais subtil entre o espírito e o corpo.
A orientação é de equilíbrio, acolher com naturalidade, sem dramatizar e ridicularizar, e favorecer o ambiente de proteção através da oração e de pensamentos positivos. Em caso de sofrimento ou medo persistente, deve-se procurar orientação em centros espíritas. Cabe aos pais criar um ambiente espiritual saudável, baseado no estudo, na oração e em atitudes elevadas, contribuindo para um desenvolvimento harmonioso da criança. Os anjos da guarda e as crianças. A crença nos anjos da guarda, presente em várias tradições, é explicada na doutrina espírita como a presença de um espírito protetor para cada pessoa. Conforme o livro dos espíritos, este guia espiritual mais evoluído acompanha e inspira o indivíduo ao longo da vida, respeitando sempre o livre-arbítrio. As crianças beneficiam de uma proteção espiritual reforçada devido à sua maior vulnerabilidade, o que ajuda a compreender certas situações de proteção e a intuição dos pais. A oração e os pensamentos de amor dos pais fortalecem essa proteção, criando um ambiente espiritual mais harmonioso para o desenvolvimento da criança. Obrigada. Boa tarde a todos. Agora vou retomar ao tema do meu colega, Gui, que falou sobre a parte da morte prematura das crianças, só que tirando o foco da questão 199 do Livro dos Espíritos e passando para a parte do consolo prático e da compreensão que a doutrina espírita nos traz acerca deste tema. O alicerce do consolo espírita diante da perda de uma criança é a imortalidade da alma. Se o espírito é eterno, então a morte não é de todo o fim, é uma transição. A criança que parte não deixa de existir. Ela apenas retorna ao plano espiritual, onde vai continuar a sua evolução, em condições mais favoráveis do que aquelas que temos na Terra, que é um ambiente mais denso e mais pesado. A criança que parte para o plano espiritual, ela continua presente. Os ensinamentos mais consoladores da doutrina espírita são que os laços de amor não são rompidos pela morte. A criança, ela parte, mas continua ligada à família, acompanhando a sua dor, desejando o seu bem, e muitas vezes manifesta a sua presença através de sonhos, de coincidências, e muitas vezes até de comunicações mediúnicas, quando estes fenómenos são possíveis e benéficos tanto para a família como para a criança. Uma questão bastante comum e que surge para as famílias que passam por estas situações, geralmente quando as crianças até são mais pequenas, quando partem, são bebés, 2, 3, 4 anos, é a seguinte: para que é que serviu uma vida tão curta? Porque é que a criança esteve aqui durante um tempo tão restrito? E a resposta que a doutrina nos dá transcende o tempo humano. Uma vida de poucos meses pode ter sido suficiente para que a alma completasse o que necessitava. Além disso, a passagem breve daquela criança pode ter cumprido missões profundas, como por exemplo despertar a fé nos pais, aproximar famílias e até mesmo reorientar vidas. A dor da perda, ela é real e não deve ser minimizada. Mas dentro da dor, a doutrina planta a semente da esperança. Aquele amor não se perdeu e aquela alma também não desapareceu. O reencontro poderá acontecer no futuro. Passando agora para outro tópico, a família como escola. Obrigado. A família como escola espiritual. A doutrina espírita, ela explica-nos que a família é como uma escola cuidadosamente preparada e organizada pelas leis divinas para poder proporcionar aos espíritos que reencarnam experiências necessárias para poderem progredir. De que forma é que é feita a escolha dos nossos familiares na altura de preparar a reencarnação? A família, ela não é formada ao acaso de todo. Os espíritos que reencarnam em conjunto, eles têm entre si laços antigos, têm laços de amor, de dívida, e muitas vezes até missões compartilhadas e que têm para cumprir em conjunto. As personalidades e a necessidade de cada espírito são conjugadas de modo a que todas as situações e todos os laços que existem estejam ali de acordo para que as pessoas possam evoluir e seguir a vida através de um determinado caminho. Existem lições que, não digo só em família podemos aprender, mas que são mais fáceis de nós aprendermos no ambiente familiar, como por exemplo o amor incondicional, a paciência, a tolerância e o perdão. E agora vamos, agora para finalizar, juntar aqui todo o conhecimento doutrinário que vimos e que acaba por apontar para uma pergunta mais concreta. O que é que realmente podemos fazer no dia-a-dia para cultivar o bem nas crianças que estão sob a nossa influência? Digo mais sobre a influência dos pais, mas também crianças que estão sob a influência dos irmãos, dos avós, tios, da família no geral. Todo o conhecimento doutrinário que vimos acaba por trazer então esta questão. E vou apresentar aqui
práticas que são acessíveis a qualquer família e que podemos fazer para poder cultivar o bem nas nossas crianças. A primeira é ler e contar histórias morais. Existem fábulas, existem histórias, e uma vez que as histórias são uma forma bastante fácil de entrar na mente da criança e ajudá-la a compreender determinadas lições, podemos dizer que esta é uma ferramenta bastante útil para, através de uma atividade lúdica, que é ler uma história, trazer o conhecimento às crianças e ajudar a que elas compreendam os ensinamentos do mestre. Depois, outra prática, orar em conjunto. Fazer aquela oração de manhã, fazer aquela oração ao final do dia antes de deitar. Estimular estas práticas nas crianças ajuda a que elas, no futuro, possam manter este hábito para o resto da sua vida. Então é algo que considero bastante importante. Depois, outra prática é a prática da caridade. Levar as crianças a fazer voluntariado, levar as crianças, não digo, por exemplo, no Ninho da Mariazinha, a irem fazer logo, mas levá-las e ver o que é feito, ver o trabalho que é feito, levá-las a ações de visitar lares de idosos, nem que sejam os próprios bisavós e os avós, levá-los a visitar, levá-los a conhecer e a poderem perceber e poderem aprender a dar e a não receber nada em troca. E isso ajuda a criança a perceber que a felicidade está no ato de servir. Depois, outra prática, e para terminar, falar sobre a alma, falar sobre a espiritualidade com as crianças desde pequenas. Claro, sempre tudo adequado à faixa etária, obviamente, e também levá-las à evangelização. Como já falámos, é algo que é importante, é algo que ajuda a que possam compreender desde cedo a importância, para que possam aprender sobre a espiritualidade desde cedo. Chegamos então ao momento de integrar tudo o que vimos. Esta reflexão final, ela não é um resumo, é um convite para que cada pessoa que esteve aqui hoje saia daqui com algo diferente, uma perspectiva renovada sobre as crianças ao seu redor, um compromisso de cuidado mais consciente ou simplesmente a paz de saber que as almas infantis estão em boas mãos, nas mãos de Jesus, nas mãos do Pai. Hoje aprendemos que toda a criança é um espírito com uma história e missão, aprendemos que a bondade infantil não é ingenuidade, mas é uma conquista espiritual, aprendemos que Jesus nos convidou a aprender com as crianças e não apenas a ensiná-las. Aprendemos também que a família é uma escola onde o espírito aprende e que a criança tem um papel ativo e sagrado e que o adulto e nós temos um papel ativo e sagrado na formação espiritual das crianças que cruzam a nossa vida e que nos rodeiam. Ser criança do bem não é apenas uma frase da vida, é uma conquista espiritual. Quando a criança é amada, educada e orientada na luz do amor, ela torna-se um instrumento de Deus. Obrigado pela vossa atenção. E agora vamos juntar aqui, vamos ver o vídeo, certo, Pedro? E depois tenho aqui a guitarra e podemos cantar a música no final. Pode ser? Bater no amigo não está bem, mentir também não faz bem, desobedecer faz sofrer, tirar brinquedos não é viver, fazer caretas não fica bem, Jesus ensina a fazer o bem. Crianças do bem nós somos, ajudamos com o coração, sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão, Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração, o bem está em ação. Quem ajuda vive na luz, pede desculpa como Jesus, fala a verdade sem medo, reza com fé em segredo, cuida dos outros com amor, como ensinou o Senhor. O Pai do céu quer ensinar, todos os dias ajudar, mesmo se eu falhar também, Jesus mostra o que convém. Quero ser como Ele é, fazer o bem com muita fé.
Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração. O bem está em ação. Sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão. Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração. O bem está em ação. Crianças do bem nós somos, ajudamos com o coração. Sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão. Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração. O bem está em ação. Sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão. Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração. O bem está em ação. Bater no amigo não está bem, mentir também não faz bem, desobedecer faz sofrer, tirar brinquedos não é viver, fazer caretas não fica bem. Jesus ensina a fazer o bem. Quero ver agora. Crianças do bem nós somos, ajudamos com o coração, sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão. Deus fez-nos para o bem, vencer o mal também, com amor no coração. O bem está em ação. Crianças do bem nós somos, ajudamos com o coração, sorrimos e dizemos olá, partilhamos, damos a mão. Deus fez-nos para o bem, com amor no coração. O bem está em ação. Salve palmas para vocês.